Eu sou José Dias Neto e a partir de agora eu recebo aqui ao vivo Saulo Gimenez, ele que é coordenador de diversidade religiosa no nosso estado da Paraíba e vem a Cajazeiras para tratar justamente dessa pauta tão relevante. E nós comentávamos aqui em off de que Cajazeiras se lança e se configura como realmente uma vanguarda na discussão interreligiosa. Saulo, seja bem-vindo a Cajazeiras e como você se sente estar aqui em pleno sertão para falar de um assunto tão importante? Eu tenho que agradecer, né, porque é uma das poucas oportunidades que a gente tem de sair da capital e vir até o interior, né, inclusive essa cidade maravilhosa, com essa história maravilhosa do Padre Rolim, né, que é, querendo ou não, um ícone para nosso trabalho, que é a diversidade religiosa. Então a gente só tem a agradecer a vanguarda da cidade de Cajazeiras, na figura do vereador Rivelino, que fez o convite e que trouxe toda a estrutura do Fórum Diversidade Religiosa do Paraíba para cá. Inicialmente, eu gostaria também que nós pudéssemos falar sobre a realidade na Paraíba quando se fala na pluralidade da fé, das crenças religiosas. Nós sabemos que cada credo tem a sua história, tem a sua tradição, e eu queria que você pudesse falar de uma forma mais abrangente de todo esse contexto. Hoje, né, depois de 5 anos de luta do Fórum, a gente tem 25 instituições religiosas. E quando a gente fala 25 instituições, é na pluralidade. Então, por exemplo, desde representações do Vale do Amanhecer, União do Vegetal, a Arquidiocese da Paraíba, as igrejas neopentecostais, pentecostais, as protestantes, os ramos de matriz africana. Nesse diálogo, né, vem construindo ao longo desses 5 anos uma política pública muito sólida para o diálogo interreligioso, para o combate à intolerância religiosa, para as preocupações também fora da esfera, por exemplo, como a gente fala de ensino religioso, né, como a laicidade do Estado está dentro do contexto do ensino religioso. Então, essa é uma preocupação que se gere hoje, depois de 5 anos de implementação do Fórum, de preocupação dentro da esfera pública. No tocante a esse diálogo interreligioso, é algo realmente concreto? Nós temos visto de que no mundo inteiro, principalmente no nosso país, nós temos visto muitas agressões à fé simplesmente porque determinadas pessoas não concordam com a forma de viver ou então com o credo do outro. Esse diálogo, ele realmente existe aqui na Paraíba? Existe. As lideranças religiosas elas vêm se preocupando ao longo de 10 anos, né, para essa estrutura. Começamos, se não me falha a memória, em 2010, indo para Brasília, teve uma Conferência Nacional de Direitos Humanos, e lá alguns expoentes nacionais já estavam preocupados com o diálogo interreligioso para a construção de uma política de paz. Os casos só vêm aumentando desde 2010, né? A gente teve a implementação, no ano seguinte, a Conferência Nacional do Comitê Nacional de Diversidade Religiosa. Então, a partir de 2010, a gente já tem um controle dos casos de intolerância que acontecem aqui na Paraíba. O Fórum aparece depois, né, em 2013, e a gente começou também a catalogar os casos de intolerância religiosa. Foi quando da preocupação das lideranças para um diálogo massivo, um diálogo mais plural com as religiões, né, cada um levantando a sua bandeira religiosa, mas também respeitando o próximo. Porque a palavra que a gente procura hoje não é tolerância, a palavra é respeito. Tudo passa pelo respeito. E quais são as principais barreiras que o Fórum enfrenta na disseminação de fortalecimento até mesmo desse diálogo interreligioso? Eu acho que a dificuldade maior é o poder público, né? Porque, por exemplo, são poucas pessoas, como o vereador Rivelino, que têm a preocupação. Então, a barreira, às vezes, é quando se leva uma religiosidade fundamentalista para o espaço público e ela toma conta de uma forma em que não há preocupação com o diverso, com a diversidade. Porque quando a gente fala de diversidade, é respeitar o próximo naquilo que ele representa. Então, a dificuldade maior que a gente tem hoje é, infelizmente, a abertura nos espaços públicos para o tema. Porque a maior preocupação das lideranças religiosas é o diálogo. Porque grande parte da intolerância ela advém do quê? Da falta de conhecimento. De você não conhecer o próximo, de você não se preocupar em tentar entendê-lo na sua diversidade.
As pessoas, às vezes, elas se colocam na sua religião com uma barreira protetora e acham que, às vezes, não se pode conversar com outro porque a sua fé seria abalada. Mas não, de maneira nenhuma. A sua fé sempre vai ser muito mais reforçada, porque no momento que você tem o conhecimento, você tem o respeito para o próximo. E o amor como tema principal. Todas as religiões que compõem hoje o Fórum e que estão, de certa forma, disseminadas em todo o Estado, elas têm o amor por bandeira. Então, a gente dissemina o amor, né? A quebra do paradigma de que nós não podemos nos amar. Ao contrário, o amor é a bandeira maior da gente. Há como mensurar quais os credos que compõem o Fórum hoje? Você me pegou agora numa saia justa, porque se eu esquecer de um, eles vão reclamar. Mas, por exemplo, hoje nós temos as matrizes africanas dentro dos seus expoentes: Candomblé, Umbanda, Jurema, Quimbanda. Nós temos a Igreja Católica Romana, Igreja Católica Independente, Igreja Católica Ortodoxa. Os movimentos pentecostais, protestantes e neopentecostais, que nas suas denominações são muito variadas. Nós temos a União do Vegetal, Santo Daime, Zen Budismo, Budismo Nichiren, Budismo Tibetano. Deixa eu ver. Você me pegou. São muitas, são 25. As religiões de tradição indígena, as religiões de matriz cigana, as religiões que estão dentro do contexto oriental, né, como Fé Manicari, Seishonoye, a Wicca, né, também está dentro. Então, são muitas religiões que hoje, dentro do Estado, têm esse diálogo interreligioso e se preocupam com a temática da política pública inserida no combate à intolerância religiosa. São os credos que procuram esse diálogo ou é o Fórum mesmo que lidera ou então que faz esse intermédio do diálogo interreligioso? São casos diferenciados, né? A gente tem, sim, lideranças religiosas que procuram o diálogo e também a nossa parte em fomentar. Porque, às vezes, as lideranças elas sofrem com a intolerância e elas acabam se murando, né? Porque elas ficam com medo de abrir o espaço e voltar a sofrer o preconceito, sofrer com algum tipo de agressão. Então, o diálogo é duplo, tanto das lideranças que procuram, quanto da gente fomentar também esse espaço. O dia 21 de janeiro é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Então, lá na capital, a gente une todas essas lideranças, senta, toma um café, toma um chá, porque tem algumas religiões que não podem tomar café. E, assim, nesse diálogo, a gente procura a população para estar em conjunto e mostrando que a união ela é possível. No tocante no nosso país, nós temos historicamente credos religiosos que enfrentam com o preconceito, até mesmo com a intolerância no nosso país. Historicamente, nós temos casos concretos. Aqui na Paraíba, nós temos também casos concretos de credos que foram ameaçados, até mesmo vítimas da intolerância? Sim. Hoje tivemos numa rádio e a notícia foi que agora em Souza, ontem, houve um incidente. Uma senhora entrou numa missa de corpo presente e começou a falar palavras de baixo calão. Em Carrapateiras, em 2003 ou 2004, né, uma pessoa entrou dentro da matriz, pegou a imagem de Nossa Senhora, jogou no chão e, não satisfeito ainda, urinou. Sem contar com o apedrejamento a terreiros, sem contar com, por exemplo, as mulheres muçulmanas que usam o hijab e, de vez em quando, há a tentativa de retirada do hijab. São vários casos. Por exemplo, as instituições privadas que também, ou as públicas que fazem também o fomento à intolerância. Em Cabedelo houve um caso da prefeitura demolir um terreiro, né? Não levou em consideração que ali é um espaço sagrado. Você tem também, por exemplo, a dificuldade de templos que não se adequam à realidade do plano gestor do município, seja ele de qual cidade, porque há diferença de uma igreja católica para um templo budista, por exemplo. E a sanga, com o monge, vai atrás da documentação e é dificultado no processo, porque eles pensam que tem que se adequar igual a uma igreja tradicional, né? Então, você vê esse tipo de violência que permeia, não é só uma agressão física, não é só uma agressão verbal, é também, às vezes, uma atitude negativa, é o bullying, né? É alguém falar uma palavra chula para alguém que está de uma religião diferente, entende? Quando há um caso de intolerância, qual o credo mais afetado? Hoje não se tem uma proporção, porque muitas pessoas vão dizer assim, não, são as religiões minoritárias, como o candomblé, mas
tem a minoria da minoria. Hoje eu tenho uma visão de que o candomblé, a umbanda, a jurema, eles são muito fortes. Eles têm uma força porque eles se unem muito grande. Então, eles têm redes de apoio. Eles conseguiram ultrapassar aquela barreira. Claro. E, assim, se eu for hoje olhar naquilo que a gente tem de dados, as religiões minoritárias que estão chegando na Paraíba, elas sofrem muito mais o preconceito do que as que já estão institucionalizadas. Sabe, por exemplo, as religiões como o Zen budismo, né? Porque o monge, ele quando passa pelo processo iniciatório, ele raspa a cabeça. Aí imagina, todo dia alguém raspado, trajando as vestes cerimoniais. O monge Taixem, ele não pode usar as vestes, porque na rua ele pode ser alvitado. Entende? Então, eles são muito mais minoria do que, por exemplo, outras. Então, eu não posso também dizer para você que ele é mais perseguido, porque o crime de intolerância religiosa, ele não escolhe quem ele vai atacar. Tem casos, por exemplo, como eu citei ainda há pouco, de católicos que foram alvitados, de evangélicos que foram alvitados a pé. Houve uma igreja, na frente da igreja, colocado: Deus está morto. Uma igreja evangélica. Então, é um crime de ódio que ele não escolhe quem ele vai atacar, ou uma minoria específica. Ele ataca qualquer credo, qualquer tipo de comunidade religiosa, entende? Não tem uma especificidade. Eu não posso dizer para você, fulano sofre mais. Não, todos sofremos a mesma coisa, entende? Nós vivemos hoje em um Brasil marcado pelo ódio, tanto de um lado como do outro. Você acha que essa crise, essa turbulência política, econômica também afeta até mesmo essa discussão interreligiosa? Afeta, porque, como eu falei, o amor é um mote que a gente tem dentro das religiões. Os discursos que nós temos visto a nível nacional, você acha que incita essa intolerância, a falta de respeito? Incita, infelizmente. No momento que você tem governantes que pregam o ódio ao próximo e não o amor, a gente precisa ter aquele discernimento se realmente é isso que a gente precisa para uma nação. Ainda mais uma nação que, com 500 anos de história, de furtos, de delitos, de miséria, o que a gente quer para um futuro desse país? É alguém que realmente dissemine ódio ou alguém que, como o Rabi Jesus ensinou, que nós procuremos amar ao próximo? Eu acredito muito mais no Rabi, né, no Mestre Jesus, porque o amor, ele é a bandeira, o amor é que constrói. Não o ódio, não você pegar o diverso e dizer assim, não, ele é diferente de mim, vou botar ele para cá e por causa disso ele é diferente, ele vai sofrer, eu não vou dar direitos e etc. Não. O Rabi, quando vivo, andava com as prostitutas, andava com os leprosos, e a hora que ele ser leproso no tempo dele era uma condenação de morte, e ele amava essas pessoas, ele ensinou as pessoas o respeito, o amor. Então, se ele ensina isso, por que eu vou ter um governante que vai me dizer o contrário? Né? Então, nesse momento, eu creio que as religiões elas estão muito mais preocupadas em pessoas que pensem nos temas transversais de cooperação, de amor ao próximo, de ajuda, de caridade. Sabe? Hoje, a expectativa das religiões é essa, não uma pessoa que vai disseminar o ódio. O ecumenismo, você acha que ele realmente acontece na prática? Você acha possível o ecumenismo ou então o diálogo interreligioso? Sim. A Igreja Católica e as igrejas pentecostais, protestantes e neopentecostais, dentro do contexto ecumênico, vem trabalhando bastante o diálogo. Né? O Papa Francisco é um expoente desse trabalho ecumênico. Você tem o diálogo interreligioso com as outras religiões que não têm o credo cristão, também pensando numa propositura de construção de ponte, de pegar um laço e, ao invés de você manter ele frouxo, simplesmente apertar ele para mais próximo. Então, esse diálogo ele existe. Infelizmente, como eu falei, os espaços públicos não estão abertos para isso. Os governantes não estão querendo a união. Eles preferem colocar brasileiro contra brasileiro, paraibano contra paraibano. O que interfere você ter uma cor diferente, ter uma orientação sexual diferente, ou até mesmo uma bandeira filosófica diferente? Para que você vai disseminar o ódio contra o outro? As lideranças religiosas tendem a ver isso ao longo desses anos de trabalho, que é só uma balela para cisionar, dividir a gente. E a gente não quer divisão, a gente quer a união, a gente quer o amor ao próximo. O líder da Igreja Católica, o Papa Francisco, ele tem pregado muito esse diálogo. Você acha que ele tem cumprido o papel de conciliador entre as religiões pelo mundo inteiro? Tem, é uma batalha árdua, né? Ele tem feito, eu acho que das tripas o coração para conseguir esse diálogo e tem feito um bom trabalho. Hoje nós temos uma Igreja Católica Romana muito mais aberta, né? Os expoentes da própria igreja, eles estão entendendo a mensagem de Francisco, estão abrindo as portas, né? Estão disseminando o amor.
Então, creio que é um trabalho difícil que o Papa Francisco tem pela frente, mas aos pouquinhos, com o trabalho de botar um bloquinho em cima de um bloquinho, ele vem conseguindo êxito, né? A gente tem um respeito muito grande a esse trabalho dele. Saulo, eu gostaria de agradecer imensamente a sua vinda e o seu convite para quem está em casa poder participar também dessa sessão aqui em Cajazeiras, que vai reunir todos os credos possíveis aqui na nossa região. Sintam-se à vontade. Hoje, às 18 horas, no auditório da Câmara, né, no plenário, nós estaremos lá falando sobre o tema da intolerância religiosa e o que nós podemos fazer para combatê-lo. Então, livre da sua fé, do seu credo, vá lá, opine, trabalhe conosco, trabalhe com as religiões juntas, convidar também os ateus e agnósticos a estarem presentes, porque quem não tem fé também sofre. E eles têm o direito constitucional também. E a nossa bandeira é o respeito a todos. Então, por favor, sintam-se à vontade para estar lá conversando com a gente, debatendo. Tá certo?